Você sabia que Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus, era um cobrador de impostos antes de seguir o Mestre? E nesse vídeo, nós vamos conhecer a transformação desse homem, a contribuição que ele teve para o cristianismo e o impacto que a sua história causa até os dias de hoje. Se você já gostou desse tema, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, família, com curiosos cristãos que você conhece. E também se inscreva no canal, ative o sininho para não perder outros vídeos que estarão sendo postados aqui no canal. Fique até o final, porque você vai descobrir por que Mateus era conhecido como o evangelista e como ele deixou um legado que atravessa séculos. Dito isto, bora pro vídeo! A origem de Mateus é que ele era judeu e morava em Cafarnaum. O seu nome original era Levi. E ele também era filho de Alfeu, como está registrado em Marcos 2,14. O nome Mateus significa dom de Deus, indicando a transformação da sua vida após conhecer Jesus. Antes de seguir Jesus, Mateus era cobrador de impostos. Ele trabalhava para o Império Romano. E por essa razão, ele era visto como um traidor pelos judeus. Sabe por quê? Porque essa profissão na época, ela era associada à corrupção e à opressão do povo. Um fato curioso é que os cobradores de impostos, eles eram tão desprezados, mas tão desprezados, que eles eram colocados na mesma categoria que os pecadores públicos. Mas apesar de tudo isso, Jesus olhou para Mateus com misericórdia, dizendo: vem menino, tu ainda tem jeito, assim como eu e você também temos jeito. Porque Jesus não olha como eu e você olhamos. Jesus, ele olha o interior e ele conhece o nosso coração. Quando o convite de Jesus chegou para ele, como está registrado em Mateus 9,9, que fala do momento do chamado, lá diz que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Esse convite mudou totalmente a história da vida de Mateus para sempre. Tanto que logo após a chamada, Mateus organizou um grande banquete na sua casa, convidando Jesus, os outros discípulos e muitos cobradores de impostos, como está registrado em Lucas 5,29. Esses gestos, querido, esse gesto de Mateus mostrou a alegria que ele sentiu em deixar a antiga vida para seguir o Mestre. E por causa desse banquete, um fato curioso é que os fariseus criticavam Jesus pelo fato de ele comer com pecadores e cobradores de impostos. Mas Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento, como registra Marcos 2,17. Como apóstolo, Mateus tornou-se um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para espalhar o Evangelho. Ele viajou com Jesus, ele testemunhou milagres e ele teve o privilégio de ouvir os ensinamentos diretamente do Mestre. Mateus foi uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E graças a isso,
ele recebeu a missão de fazer discípulo de todas as nações, como está registrado lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz: ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar a todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Um fato curioso sobre a sua transformação é que a escolha de Jesus por Mateus mostra que ninguém está além do alcance da graça divina de Cristo, independente da distância que ela esteja. Se ela decidir no coração querer dar uma chance para Cristo, ele pode mudar a história da vida dessa pessoa. Mateus é tradicionalmente reconhecido como o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. Escrito para os judeus, ele apresenta Jesus como o Messias prometido, ligando a sua vida às profecias do Antigo Testamento. E as características do Evangelho de Mateus é que enfatiza o reino de Deus, contém o Sermão do Monte, como está em Mateus 5, e destaca as parábolas e os milagres de Jesus. Segundo a tradição, Mateus pregou em várias regiões, incluindo a Etiópia, a Pérsia e também a Síria. Ele teria sido martirizado por causa da sua fé. Só que os relatos de como isso ocorreu variam muito. Curiosidades sobre Mateus. De Levi para Mateus. O nome Levi representa a sua antiga vida como cobrador de impostos. Porém, Mateus já reflete a sua nova identidade como discípulo de Cristo. Seu evangelho como ponte. Mateus conecta o Antigo Testamento e o Novo Testamento ao mostrar como Jesus cumpriu todas as profecias messiânicas. A generosidade no banquete. O banquete de Mateus simboliza a alegria de um pecador ao encontrar a graça de Deus e deseja compartilhar com outros. Assim como Mateus, Deus pode transformar qualquer vida, independente do passado. Porque Deus não olha para quem fomos, mas Ele olha para quem podemos nos tornar em Cristo. Mateus não guardou a alegria do seu encontro com Jesus para si, mas ele compartilhou com outros, mostrando que eu e você também devemos fazer o mesmo. Jesus é o médico dos pecadores. Então, se você se sente indigno, lembre-se que Jesus veio exatamente para aqueles que reconhecem a sua necessidade de salvação. Então, queridos, Mateus nos ensina que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça de Deus. Ele deixou tudo para seguir Jesus e espalhar o Evangelho. E eu e você devemos seguir esse mesmo exemplo de compartilhar Jesus com o máximo de pessoas que nós conhecemos. E aí, gostou dessa história? Se você gostou, deixe seu like para que a plataforma reconheça e que cheguem mais curiosos da palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder
nossos próximos vídeos. E comente aqui embaixo o que mais te inspirou na história de transformação de vida de Mateus. Pode deixar lá que eu vou lá comentar também. Beleza? Então, ó, nos vemos no próximo vídeo, hein? Valeu!